colocar para gravar. Estamos gravando agora. Quem está entrando agora? Oi, Eros, tudo bom? O Arthur também entrou. Vou compartilhar a tela. Peguem os livros de vocês, por favor, e as aulas programadas, né, dessa semana que a gente vai comentar, a gente vai tirar dúvida. Então, buenas tardes a todos e a pantalla é tela. Tá dando para ver, galera? Vocês estão vendo a tela aí? Então, beleza. Deixa eu já mudar a configuração aqui, porque tem sempre alguém que rabisca a tela, né? Então, vamos lá. Ok. Bom, a gente vai começar. Vamos fazer o seguinte combinado. Se você tiver alguma dúvida, em vez de você escrever no bate-papo, desativa o áudio e faz a dúvida, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo. Tá bom? Então não precisa ter vergonha, não tem dúvida errada, não tem dúvida boba, não tem nada disso. Vamos estar tentando participar da aula, tá bom? Eu preciso da participação de vocês. Então vamos lá. Nosotros ahora vamos a empezar a hablar sobre los estados de ánimo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en el bimestre pasado sobre el verbo estar em presente de indicativo? Então lembram que a gente viu sobre os verbos estar, ser e estar no presente do indicativo? E agora a gente vai estar falando sobre os estados de ânimo. E estado já está falando de estar, estar de alguma maneira. E a gente pode falar sobre diversas emoções e estados que a gente está sentindo. Então, para isso, abram comigo o livro na página 55, né? Na aula programada de vocês, na primeira parte, eu pedi para vocês verem esses estados de ânimo do livro, buscarem a tradução de alguns que vocês não saibam o significado e buscar 3 outros estados de ânimo que não estejam no livro e vocês desenharem esse rosto e colocar, né, aqui estado de ânimo, esse rosto diz respeito. E para isso eu já coloquei aqui um quadrinho que tem muito mais estados de ânimo que não estão no livro, né? Alguns estão e outros não. Então vamos lá. Para eu poder saber, por exemplo, aqui, eu vou voltar já para o quadrinho lá, mas antes eu queria falar disso. Para eu poder saber como que a outra pessoa está, eu posso perguntar de diferentes maneiras em espanhol. Então, se eu posso perguntar como estás, si yo estoy hablando en tú, ¿cómo estás tú? O yo puedo preguntar también, ¿cómo te sientes? Y a esta pregunta yo voy a responder, yo estoy, si la pregunta fue ¿cómo estás? O yo me siento, si la pregunta fue ¿cómo te sientes? Y ahí yo voy a responder, né, yo estoy contento, por ejemplo, o yo me siento contento. Entonces, vejam, de acordo com a pergunta, eu vou responder com algo que eu esteja sentindo ou o estado que eu esteja no momento. Então, aqui nós temos estou furioso, né? Repitam aí comigo, furioso, que é furioso, bravo, irritado. Estou enfadado, que é bravo, né? Então, vejam aí que tem um nível, né? Furioso é mais que enfadado, né? Dá para ver pelo desenho. Estou molesto. Então, veja, a gente tem 3 níveis aí. Estou molesto, que eu estou incomodado, eu estou chateado, não gostei. Estou enfadado, que já é bravo, já é algo, né, um nível maior. E estou furioso, que já é o nível hard de fúria, de raiva, enfim. Depois eu posso dizer estou sorprendido, que vem de surpresa. Então, vejam que no português é surpresa, com U. E a mesma coisa vai ser surpreso. No espanhol é com o, sorprendido ou de surpresa. ¿Sí? Eu posso dizer que estou contento, que significa contente, feliz. Também existe a palavra feliz e alegre em espanhol. Então, se vocês podem responder, estou feliz. No próprio livro de vocês também tem, né? Feliz, contento, alegre também existe. Estou enamorado. Enamorado significa apaixonado. Então, se você está gostando de alguém, você pode falar, estou enamorado de alguém. Estou cansado, que significa cansado, né? Mesma coisa que no português. Estou avergonçado,
Tentem repetir aí comigo essa palavra. Estou avergonzado. Ok. Estou assustado, no caso aí só com um S em espanhol. Estou nervioso. Tentem repetir aí comigo. Nervioso. Preocupado e triste. Então, são algumas emoções, alguns estados de ânimo que a gente pode falar, né, em espanhol, e que para isso a gente usa o que a gente já viu no bimestre passado, que lembra, é o verbo estar no presente do indicativo. Yo estoy. Yo puedo decir también, tú estás contento. Yo veo que tú estás contento. Yo veo que ustedes están cansados. Um exemplo, eu vejo que vocês estão cansados. Então, eu uso os estados de ânimo para falar de coisas momentâneas do momento e estados passageiros. Então, aqui eu trouxe para vocês a imagem do livro, do livro de vocês, que a gente tem aí: está assustado, contento, enfadado, feliz, rabioso, simpático. No espanhol, a gente usa o simpático para engraçado também. Eu posso dizer, este chiste me pareceu muito simpático. Que significa o quê? Essa piada foi muito engraçada. Então, simpático também significa engraçado. Somnoliento, então vejam que tem um MN, então é somnoliento, pronuncia um M mudo quase, somnoliento. Tranquilo e triste. Então vejam aí como que é a pronúncia. Lembrem do rabioso, que o R no início da palavra ele é forte, ra, tá bom? Creio que de pronúncia é isso. Então vamos lá, galerinha. Vamos fazer o exercício juntos da página 56? Abram aí comigo, página 56. Dice así: relaciona los siguientes estados de ánimo a sus sinônimos. Tá todo mundo acompanhando? Todo mundo acompanhando? Página 56, exercício 1. Vamos lá, responder junto. Por favor, quem não tá com as câmeras ligadas, se puder ligar, eu quero ver os rostinhos lindos de vocês. Então aí, Eric, Gabriel, Eduardo, Daniel Loureiro. E aí, cara, tudo bom? Vamos lá, vamos responder junto? Alguém quer responder comigo? Afligido. Vamos começar pela coluna da direita. A gente vai falando as letras que diz respeito. Afligido. O que vocês colocaram? Molesto. Alguém quer falar as respostas que colocou? Vou ter que projetar aqui. Vamos lá. Afligido es la misma cosa que triste. Entonces, yo puedo decir, estoy afligido. Pode ser um aflito, enfim. É um sinônimo, né? Molesto, que é a mesma coisa que enfadado, né? Aletargado, que é somnoliento. Então, vem de, tipo assim, eu estou aletargado, dá a sensação de lerdeza, né? De eu estou mais devagar porque eu estou com sono. Pancho, lembrem que o CH, né? E a gente vai ver isso hoje. O CH, ele tem som de tchá, tchá. Então, pancho. Contento. Pancho é tranquilo, né? Letra B. Contento, que é feliz. E furibundo, que é rabioso. Tá bom? Rabioso. Não é comum falar furibundo. Eu nunca ouvi alguém falando. Mas é um sinônimo que existe. Uma curiosidade é que pancho no Paraguai ou aqui na América Latina também significa cachorro quente, acredita? Então a gente pode falar quero comer pancho, que quero comer cachorro quente. Simbora! Vamos abrir então agora na página 56. Vamos lá? Página 56. Abram comigo. A gente está vendo alguns verbos regulares, né? Então, por exemplo, a gente viu na semana passada o pretérito imperfeito, né? A gente viu no bimestre passado o presente do indicativo, todos regulares, né?
E a gente agora vai começar a ver os verbos irregulares. Então, assim como no português nós temos verbos regulares e irregulares, no espanhol eu também tenho, né? E dentro do espanhol eu posso ter dois tipos de irregularidades. Então, vejam. Primeira coisa, los verbos irregulares son aquellos que presentan cambios en su radical, raiz del verbo. Então, radical é a raiz do verbo. É basicamente que nos verbos regulares essa raiz não muda. Por exemplo, estudo, estudas, estudamos. Esse estude, é a raiz, né, do verbo. Ele não muda, porque ele é regular e em todas as conjugações das pessoas ele mantém o mesmo. Já nos verbos irregulares, esse radical que muda também. O terminaciones. Essas irregularidades obedecem a princípios generales fonológicos ou leyes fonéticas. Comumente são classificados em dois tipos. Então, a gente tem dois tipos. O primeiro é verbos de irregularidade comum. Quem pode ler para mim? Alguém lê para mim? Esse verbo de irregularidade comum? Eu vou ter que pedir para alguém nominalmente. Quem tem a coragem de ler para mim? Vamos lá? Treinar a pronúncia? Quem? Eu vou. Aí, alguém desativou o áudio. Quem? Eu, Arthur. Lê aí, por favor. Se llaman así porque comparten ciertas modificaciones vocales y consonánticas en la raíz verbal y es posible agruparlos según la irregularidad que tengan en común. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, los verbos confesar, entender, contar, mover, acordar, nascer, crescer, conhecer. Perfecto. Ok, entonces podemos agrupar estos verbos según la irregularidad. É uma palavra difícil essa. Tentem falar comigo. Irregularidade. Né? Tem um demudo no final que a gente fala dad. Tá bom? Irregularidade. Que tenha em comum. Então é como se eu pegasse assim. São verbos irregulares? São. Mas dentro dessa irregularidade, eles seguem uma lógica. Né? Eles seguem um padrão de irregularidade. E aí tem os verbos confessar, entender, contar. Tem muitos mais outros, mas alguns deles são esses que o livro traz. Então eu coloquei aqui embaixo. Estão vendo aqui embaixo o verbo confessar? Eu coloquei a conjugação dele. Eu confieso, tu confiesas, ele confiesa, nosotros confessamos, vosotros confessais e ellos confessam. Vocês vejam que eu coloquei aí em vermelho o padrão de irregularidade. Então vejam, o verbo é confessar, mas quando eu conjugo ele no presente do indicativo, menos nas pessoas de nosotros e vosotros, eu mudo o e pelo diptongo IE. E qual que é a regrinha dessa irregularidade? Que sempre que o meu E do radical for a sílaba tônica, eu vou fazer ele mudar para um diptongo. Isso é matéria para lições, que a gente ainda vai ver, mas eu estou dando aqui um exemplo só para vocês saberem como que funciona essa lógica, né, de uma irregularidade comum. Então, qual que é a irregularidade comum aqui? Que quando o E, né, de confé for a sílaba tônica, eu vou mudar o E pelo diptongo IE. Então, por exemplo, de eu confieso, se eu não mudasse, o E ia ser a tônica. De eu confesso. E por o fé ser a sílaba tônica, eu mudo o E pelo IE, confieso. Diferente, por exemplo, do confessamos, que a sílaba tônica não é o E, mas é o A, confessamos. Então, pelo E não ser o tônico, eu não mudo para diptongo. A mesma coisa do vosotros, confessais, né? O E do radical do verbo não é a sílaba tônica, então eu não mudo para diptongo. Então vejam que é irregular, mas tem uma regrinha, meio uma lógica ali dentro dele que faz eles terem uma irregularidade comum, tá bom? É isso que está querendo dizer o livro quando ele fala de verbos de irregularidade comum, ok? Depois nós temos verbos
propriamente irregulares. Quem pode ler para mim esse? O Arthur já leu, outra pessoa. Alguém anima a ler para mim? Pode desativar o áudio. Alô? Oi. Pode ler. Posso ler? Também lavamos verbos de irregularidade própria. Não cabiam al mismo modo que outros verbos, es decir, não seguem uma regra fixa. Ok, vamos parar aí. Então vamos ver assim, ó. Vamos ler junto. Também são chamados, então toda vez que eu tiver o LL, vai ser já, são chamados verbos de irregularidade própria, porque não cambiam al mismo modo que outros verbos. É decir, não seguem uma regra fija. Então lembre aí do J. O J ele tem sempre um som de RR, ja, fija de câmbio. Então o que está dizendo aqui? Diferente do outro que a gente acabou de ler, que o Arthur leu pra gente, o que o Daniel leu aqui é que, por exemplo, nesse caso, eu não tenho uma lógica, né? Eu não tenho algo que no eu, tu, ele, nós, vós, ele siga um padrão de irregularidade, mas muda bastante, tem várias mudanças. Ele diz assim, además, podem possuir mais de uma irregularidade em suas formas, ou seja, dentro da mesma conjugação, por exemplo, no presente do indicativo, eu posso ter diferentes mudanças de acordo com a pessoa que eu estou conjugando. Então, por exemplo, ele dá aqui o exemplo, hago siempre las tareas, aqui é do verbo hacer. Então, vejam, hago é yo hago, mas quando eu vou falar em tu, é tu haces. Depois, ele hace, nós hacemos, então vejam que tem uma irregularidade do eu, que não segue as outras. Então, vejam que tem uma mudança, não segue um padrão em todas as pessoas. Ou seja, podem apresentar irregularidade mixta. Isso ocorre, por exemplo, com os verbos dar, andar, estar, caber, cair, haber. Então, vejam, tem muitos verbos que seguem essa irregularidade. E aí, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, não é memorizar, mas pegar o feeling do verbo, né? Então, eu tenho que ver como que eu conjugo o verbo e ler a conjugação dele para eu saber quais são as irregularidades. Vamos lá na nossa aulinha programada? Deixa eu interromper aqui. Tá todo mundo me acompanhando? Vou compartilhar aqui com vocês a aula programada dessa semana, que vocês já devem ter feito. Se não fizeram, deveriam ter feito. Então, vamos lá. A 1 a gente já, né, tá as respostas nos slides. É muito importante vocês pegarem os slides e corrigirem os seus exercícios, corrigirem. Ótimo. Beleza, Arthur, que bom. É importante vocês... Professor! Oi! Quem que falou? Alguém quer tirar uma dúvida? Não? Então tá. Então, assim, o que eu estava falando? É muito importante vocês acessarem esses slides e até as próprias aulas gravadas, porque nelas a gente está corrigindo e tirando dúvidas sobre os exercícios. Tá bom? Então, vejam aqui, na parte 2 a gente está falando sobre os verbos irregulares. Então, abra o seu livro na página 56, leia atentamente sobre a introdução aos verbos irregulares. Beleza, a gente já fez isso, lemos, eu expliquei. E aqui a pergunta. Quais são os tipos de verbos irregulares? Explica cada um deles, que foi exatamente o que eu acabei de explicar. Então, vejam, são dois tipos. Verbos de irregularidade comum e verbos de irregularidade própria. Então, dentro dos verbos irregulares, dois tipos. Del primer tipo hacen parte los verbos que comparten ciertas modificaciones vocálicas o consonánticas en la raíz verbal y es posible agruparlos según la irregularidad. Por ejemplo,
verbos que cambian la E por el diptongo IE ou la O por el diptongo UE. Eu já expliquei esse primeiro, que é o E cambia por IE, mas tem o O que muda para o UE, por exemplo. Yo puedo, né? O verbo é poder, mas quando eu conjugo ele no presente do indicativo vai ser puedo, né? Com aquela mesma regrinha. A O é tônica, então a O eu mudo para o diptongo UE. A gente vai ver esses verbos que sofrem diptongação, a gente vai ver mais para frente, mas eu já estou adiantando para vocês irem se familiarizando. E o segundo tipo diz respeito a los verbos que no siguen una regla fija de cambio y pueden poseer más de una irregularidad en sus formas. Por ejemplo, verbos como hacer, valer e ir. Né? Yo voy, tu vas. Vejam que ele sofre uma mudança total no radical. E aí eu pedi para vocês tentarem conjugar o entender e conhecer, que são verbos que fazem parte da primeira irregularidade. Né? Então, vejam como que fica essa conjugação do verbo entender. Yo entiendo. Então, vejam que aí já mudei. Não é entendo, é entiendo. Tu entiendes e vos entendes. Então, lembram que eu já expliquei para vocês no presente do indicativo? Peraí. Eu já expliquei para vocês no presente do indicativo o vos. Quando eu quero conjugar em vos, eu só vou tirar o R do verbo no final, de entender, tiro o R, acrescento um S e põe um acento. Então, você entendes. Né? Ella, usted entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis e ellos entienden. Então, aí está a nossa conjugação. Como se queda o verbo conocer? Então, vejam que o verbo conocer ele já tem uma irregularidade diferente. Ele, por exemplo, é yo conozco. Então, vejam que tem essa C, né? Conosco. Tu conoces, ele conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocem. Então, vejam que eu só mudo o no yo. Os outros permanecem regulares, né? Só no yo que eu vou ter uma regularidade. Então, vejam que são esses dois tipos de verbos, né? Um tem uma lógica que segue praticamente todas as pessoas, e o outro ele não segue um padrão, né? Enfim. Beleza até aqui? Então eu vou voltar. Deixa eu ver. Assim. Leia o texto 2 da página 57. Vamos abrir então o nosso livro na página 57? Abram aí o livro na página 57. Vocês leram o texto aqui, a importância de los verbos. É um texto que traz um bate-papo, né, entre professor e alunos, e provavelmente a gente, né, tá aqui numa aula de espanhol, né, igual vocês têm aula de português. Nos países espanhóis, eles têm aulas de espanhol, né? Então, provavelmente ali eles estão numa aula de espanhol sobre verbos, né, irregulares, e aí o professor começa a fazer perguntas. Então, quais são os verbos irregulares que são conjugados em primeira persona del singular, ou seja, eu, por los alunos? Então, quais são os verbos que o professor pede para os alunos conjugarem? São os verbos valer, salir e poner, né? Então, vejam ali, o professor pergunta, sendo assim, Marcos, ¿nos puedes conjugar el verbo valer en la primera persona del singular del presente de indicativo? Então, vejam que o professor ele começa a perguntar para os alunos conjugarem. E aí, depois que o professor ele pergunta sobre vários verbos irregulares para os alunos conjugarem, eles chegam numa regrinha, né, sobre essa irregularidade. Então, qual que é essa regra? A regra é que al conjugar en primera persona del singular, o sea, yo, los verbos salir, valer, poner, temer, venir, hacer, traer, oír, decir y caer, en presente de indicativo nosotros usamos la letra G. Então, vejam, no português eu falo eu saio, né? Mas no espanhol eu vou colocar uma letra G aí no verbo salir. Eu não vou dizer eu salo, é eu salgo. A mesma coisa el valer, não é eu valo, é eu valgo. Não é eu ponho ou pono, é pongo.
tengo, vengo, hago, traigo, oigo, digo, caigo. Então vejam que tem aí uma regrinha de que nessas conjugações eu vou somar uma letra G na hora de conjugar. Tudo bem? Ok? Vou aqui interromper o compartilhamento para compartilhar agora o meu slide. Estão acompanhando, galera? Eu vi que alguns já saíram da aula antes dela terminar. Isso não é legal. Vamos lá. Então, aqui. Eu coloquei para vocês nos slides as respostas da parte 2, que é das perguntas do texto na página 58. Não vou comentar uma por uma aqui, vocês podem depois, né, pegar o slide e corrigir exatamente as respostas, mas eu coloquei aqui para vocês as questões de interpretação. É basicamente ler o texto e saber o que está ali, tá bom? Então tá aí, depois vocês podem consultar. E aí nós outra hora vamos ver sobre el uso de la C. Entonces pueden abrir sus libros en la página 59. Si abran conmigo en la página 59. La semana pasada nosotros vimos sobre el uso de la B corta, B larga y la doble B o V doble. ¿Ok? Y en esta semana nosotros estamos viendo sobre la C. Y dice así, en español, la C puede tener el sonido de K, de K. Entonces, si está con las vocales A o U. Entonces, vejam los ejemplos. Casa, coça, cuello. Cuello é pescoço, tá bom? Cuello, cuello. Também gola. Gola é cuello, mi cuello, ok? Y el sonido de S o Z, si vienen con E o I. Então, vejam aí. Cielo, cebolla, que é cebola. Então, é igual no português. Né? No português é a mesma coisa. Diante das vogais A ou U, tem som de K. E diante das vogais I e E, tem som de S. Tá bom? Mas, junto com a letra H, forma o dígrafo Che, né? Que é CH. E aí que está a resposta da aula programada, que pergunta qual que é a única diferença do uso do C em relação ao português. A única diferença está aí. A minha pronúncia do dígrafo CH não vai ser chá, che, chi, xó. Vai ser tchá, che, chi, né? Tem um som de TCH, né? De tchau. Então, em general, representa o sonido palatal africano tchá. Aunque em alguns dialectos de Hispanoamérica isso não importa. Então, a gente tem os exemplos aí. Chiste, coche, cuchara. Então, vocês precisam lembrar disso. Toda vez que tiver um CH, não tem som de SH, né? Chá. Mas tem som de tchá, tchá. Um som mais forte, né? Chiste é piada, coche é carro e cuchara, que o livro aí escreveu errado, com 2 R's. É um R só. Cuchara é colher, tá bom? Então, vamos fazer os exercícios aqui? Vamos lá? Exercícios da página 59 sobre o uso da C e do S. Pon C ou S corretamente. Eu gostaria muito que vocês fizessem junto comigo, respondendo, mas vocês não estão participando, vocês estão com vergonha. Engraçado que no Zoom é todo mundo tímido, né? E na sala de aula ninguém é tímido, fica todo mundo conversando. Professor, posso responder a letra A? Responde, por favor. A primeira parte vai ser o C, né? De casa. Isso. E a outra vai ser S. Não, vai ser C também. Mi casa está muito cerca de la tuya. Então vai ser C. Cerca não é cerca de cerca, igual no português. Cerca é perto. Tá bom? Então a minha casa está muito perto da sua. Você quer tentar a B também? Vai. Pode falar B. A primeira é S e a segunda é C. Perfeito. Está sentado viendo el cielo que está hoy tan azul. Muito bom. Letra C. Quem quer responder? Vamos al colegio, que é letra C, para aprender sueco com S. Tá bom? Então, já vou dar a resposta aqui para vocês. D. Somos amigos de todos los
chicos de esta escuela. Então, vejam, somos del verbo ser, que é ser, chicos com C, escuela com C. Escuela, escola, né? Chicos, meninos. Crianças também. Saldremos. Saldremos é o verbo salir, sair, conjugado no futuro. Saldremos. Tarde del trabajo y del descanso. E por fim, temos muito tempo para fazer com C, los estudios. E a número 2, que é sobre o uso da C, lê em voz alta as frases a continuação e em seguida señala a opção correta. Qual que é a opção correta do número 1? A, B ou C? A. El lector leyó la lección docta sobre la inyección. Perfeito. Então, vejam. A, B está errada porque leción não está com CC, é lección. E a C está errada porque injeção tem a CC, injección. Então, no espanhol, a gente tem essa opção de CC, que vai ter um som de x, x, tá bom? A 2, qual que está correta? Vocês sabem? Eu sei. Letra A. Letra A. É Letra B, A. ó. Acho que é B. É letra B. Então, vejam. Pelo amor de Deus. João. Calefactor arreglou la calefacción com perfección. Então, vejam que na letra A, perfección está sem o x, né? Perfección, tem um CC, perfección. E na letra C, tá calefator, sem o C, calefactor. E calefação também sem o CC, calefacción. Então, a letra B e aí que é a correta. Agora, eu quero ver quem que pode ler aí para mim os trava-línguas para a gente poder praticar as pronúncias da C no espanhol. Quem anima? Quem quer ler primeiro? Posso ler? Leia aí. O João, ele errou tudo, ele merece. Vai ler. Cocoloco era niño muy desloco al que se le caía el moco y otros niños le decían como loco. Cocoloco, limpieza en moco. Límpiate el moco. Moco é catarro, tá bom? Moco. Então, vocês vejam. Cocoloco era niño muy desloco al que se le caía el moco. Y otros niños le decían como locos. Cocoloco, límpiate el moco. Tá bom? Essa não é tão difícil, mas a segunda é bem difícil. Quem pode ler para mim? Alguém diferente? Eu posso? Vai, pode ler. Quantos, porque signo cuantas, nunca sabrás quantos sabes contar. Aí deu uma enrolada, né? Mira como é. Quando cuentes cuentos, cuenta quantos cuentos cuentas. Porque se não cuentas quantos cuentos cuentas, nunca sabrás quantos cuentos sabes contar. Então, veja aí, tem o verbo contar, nesse caso, ele é daquela irregularidade comum que a gente viu, né? Que muda o O por um diptongo UE, né? Contar, yo cuento, tu cuentas. Então, vou ler mais uma vez. Quando cuentes cuentos, cuenta quantos cuentos cuentas. Porque se não cuentas quantos cuentos cuentas, nunca sabrás quantos cuentos sabes contar. Então, isso é muito legal para vocês treinarem O que isso significa? Vocês não entenderam nada do que está escrito? Não. Tá assim, ó. Quando contes, né? Quando vocês contem contos, cuentos é contos, né? De histórias. Contem quantos contos contas, né? Ou seja, contem quantos contos vocês contam, né? De contar, de falar. Que Porque poético. se não contam quantos contos contam, nunca saberão quantos contos sabem contar. Tá acabando. Um Tá bom? minuto a menos. Beleza?
Galera, a aula tá acabando. Vou interromper o compartilhamento. Ai, quiri. Tchau, Beijão prof. pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula.